2. O ciclo, então, mais uma vez, vamos só olhar ele, passar para o processo de elaboração do PELOA, em que ocorre a elaboração da pré-proposta, isso mesmo, existe pré-proposta, a proposta e o conceito de momento. Alguém saberia o que é o momento? Não é um momento seu agora, não é um momento do Campeonato Brasileiro, não é um momento do governo, não é um momento da base, não. É um momento definido lá no CIOP, né, no manual do CIOP tem lá o que é o momento, que foi criada para as etapas de construção da proposta orçamentária. E o Manual Técnico de Orçamento traz esse conceito também já há um bom tempo. E a banca aí, numa inovação, talvez com algum integrante novo que conhecia bem essa parte orçamentária, ou até mesmo algum integrante da banca que resolveu arriscar e falar assim, vou cobrar essa novidade, porque se você já pegou o Manual Técnico de Orçamento, que é muito bom, né? O manual ele usa bem ali os gráficos e os desenhos para explicar as classificações da receita e da despesa, mas chega lá mais para o final do manual, a gente não consegue ler, a gente para de ler. E aí foi lá que o examinador pensou esse conceito de momento e colocou numa prova aí de uma Controladoria Geral estadual e a gente vai tratar dela aqui, ok? Vamos lá então, fazer esse passeio pelo ciclo. Elaboração do PELOA. Qual é esse ciclo aqui? Você sabe? Saberia dizer? É o ciclo restrito. Por que não está aqui o PPA? Não está aqui a LDO e também não está aqui os planos mais organizativos, os planos mais extensos, que estão previstos lá no artigo 165, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não estão aqui, então aqui a gente está considerando só o PELOA. Elabora o PELOA e aqui, antes dessa elaboração, nós vamos entrar no detalhamento, antes dessa elaboração. O que ocorre antes de chegar, vamos expandir, na verdade, essa caixinha aqui. Vamos expandir essa caixinha da elaboração, para depois ver a entrega lá para o Poder Legislativo, a execução, controle e avaliação. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Professor, que é isso? Que gráfico é esse? Fique tranquilo, isso aqui está lá no Manual Técnico de Orçamento. Eu podia ter pegado lá a imagem, colado aqui, mas eu achei que ficou muito ruim. Então eu resolvi construir. E você vai ver. Mas eu preciso saber cada uma dessas etapas. O custo é alto, né, de saber cada uma. Mas a partir do momento que você tiver uma visão geral do processamento aqui, vai facilitar muito a leitura das atribuições de cada um dos órgãos do sistema de planejamento e orçamento. Vai facilitar demais. Porque se você pegar a lista lá e começar a ler, não, professor, o que você está falando? Estou falando que do sistema de planejamento e orçamento, que é o sistema por onde é feito o processo orçamentário. A gente está falando do ciclo orçamentário. Então, cada um desses órgãos possui atribuições e a lista é extensa e ela é cobrada em prova. Mas se você tem aqui uma noção geral, quando você lê lá a lista, que em outra videoaula a gente vai tratar da lista. Eu vou passar por todas as competências. Vou ler com você. Mas aqui, nessa visão geral, se você vai saber bem, eu lembro que lá o órgão setorial estava posicionado assim. Ah, não, mas a O estava para o final. Então você vai conseguir entender muito melhor quando você ler lá as competências. Vamos na sequência aqui juntos? Você vai ver que não é difícil, olha só. Primeiro, lá em cima, quem são os órgãos aqui responsáveis? Ministério da Economia e Presidência da República. Ministério da Economia é o órgão central do sistema de planejamento e orçamento. Não, professor, mas está lá na 10.180, que é o Ministério do Planejamento. Pois é, mas não existe mais Ministério do Planejamento. Né? O Ministério do Planejamento foi extinto e foi incorporado ao Ministério da Economia. O correto seria ter corrigido a Lei 10.180. Na construção aí da nova estrutura, colocava uma alteração lá na Lei 10.180 de 2001, dizendo que o órgão central agora do Sistema de Planejamento e Orçamento passa a ser o Ministério da Economia, porque é ele que assumiu as competências, não é isso? Mas tudo bem, vamos fazer a leitura sistemática, né? Então tá lá, Ministério da Economia, órgão central, a SOF é um dos órgãos específicos,
Aqui é um órgão específico, tem outros, vamos ver. O órgão setorial. Esse aqui é o órgão setorial, que cada ministério vai ter um órgão setorial. A Casa Civil tem um órgão setorial. A Vice-Presidência da República tem um órgão setorial. A AGU tem um órgão setorial. Você vai ter que guardar esses itens, quem tem e quem não tem. A gente vai vendo mais para frente um pouquinho. E as unidades orçamentárias, que é um agrupamento de serviços, né, subordinados embaixo de um mesmo órgão setorial. Vamos lá para as fases. Ó. Começou. Quem vai definir as diretrizes estratégicas? A SOF. Quem vai definir os parâmetros quantitativos? A SOF. E as orientações para a elaboração do PLOA. A gente está tratando aqui da LOA. Então, quem vai definir tudo isso? A SOF. Mas ela traz de onde essas informações? Principalmente da LDO. E essas orientações, ela já vai passar para o órgão setorial e já vai definir aqui, ó, no próximo passo, pré-limites para os órgãos setoriais. Veja, não é para o O, é para os órgãos setoriais. E abre o CIOP. Abre o CIOP aqui para as fases qualitativas e quantitativas. Quantitativas aqui de valores, qualitativas daquilo que está sendo entregue, né, construído. Né? Definiu esses pré-limites, ela depende de quem agora? Ó, depende de uma validação do órgão central, do Ministério da Economia. Então guarde bem. Ó, nesse momento é hora de você começar a guardar. A referência da SOF é definir essas estratégias gerais, mais amplas. Mas lá, o órgão setorial vai definir também, mas ele vai definir no seu âmbito de atuação. Essa aí é a dica que você tem que ficar com ela. O órgão setorial também vai definir, mas vai definir seguindo as orientações da SOF e passá-las para as suas UOs, naquele âmbito de atuação. Que claro, dependendo da temática daquele ministério, o órgão setorial dentro de cada ministério, dependendo da temática, tem ali uma forma de trabalhar diferente. As prioridades podem ser diferentes. Então, o órgão setorial vai definir estratégias, sim, mas estratégias setoriais, ok? E a validação? Validação do órgão central. Aqui, ó. Define os pré-limites? A SOF, mas quem valida? Nessa fase da pré-proposta, essa é a única atuação do órgão central nessa validação. Repassa para a SOF dizendo, ó, está validado os pré-limites, estão ok. Os pré-limites de valores lá, a SOF vai divulgar, então, esses pré-limites vão ser divulgados, ó, para o órgão setorial. O órgão setorial fixa diretrizes? Sim, diretrizes setoriais. E distribui esses pré-limites, definidos aqui e validados pelo órgão central, para as unidades orçamentárias, que vão elaborar e formalizar a pré-proposta. Então, com base nos pré-limites, a gente tem uma pré-proposta. Ó, somente agora que falamos de proposta, ó, e de uma pré-proposta. A unidade, lembra lá, a gente tem na LOA, então, o órgão orçamentário, né? Essa aqui é a classificação institucional, nós vamos ver mais para frente. Tem lá o órgão orçamentário. Esse órgão orçamentário, por exemplo, Ministério da Educação. Ministério da Educação, o órgão orçamentário. Ele vai ter várias UO, várias unidades orçamentárias, cada universidade daquela vai constar aqui como unidade orçamentária. Então, esse órgão orçamentário ele tem várias UOs, representadas aqui pela classificação institucional. Essas UOs que a gente está dizendo, ó, que vai elaborar a pré-proposta. Vai mandar para cá, para o órgão setorial dentro do Ministério da Educação. Esse órgão setorial, estou fazendo aqui em cima, ó, esse órgão setorial vai fazer, ele pode fazer ajustes, ó, não está aqui, mas ele pode fazer algum aperfeiçoamento, alguma modificação nessa pré-proposta, consolidar, validar, formalizar a pré-proposta e enviar para o órgão específico, a SOF. Ó. Então a gente está aqui, ó, pré-proposta, analisar. Eu coloquei aqui a bolinha amarela porque da pré-proposta, a gente vai passar para onde? Ó? Proposta em si, ok? É grande o desenho, não é isso? Mas fique tranquilo, você já visualizou então, hein? Ó, você já visualizou.
órgão central, Ministério da Economia. SOF, órgão setorial e OS. Várias OS, alguns órgãos setoriais, não é isso? E a gente tem apenas a Secretaria de Orçamento Federal e apenas o Ministério. Vamos continuar. Então, olha, depois de todo esse caminho feito com a pré-proposta, a gente vai passar agora para a proposta. Isso aqui é para mostrar para vocês, essa fase começa lá em fevereiro, viu? Vou colocar isso aqui, para montar aquela data de 31 de agosto, a data de 31 de agosto, quando o Poder Executivo entrega o PELOA ao Congresso Nacional, para chegar naquela data, o Poder Executivo tem que começar a se movimentar lá no início do ano. Lá em fevereiro já tem que começar a construir todo o PELOA, senão ele não consegue chegar a tempo da entrega. E veja, aqui a gente está tratando a gente falou só dos órgãos do Poder Executivo, da administração direta e indireta. Mas os outros poderes também vão participar. Olha só, a SOF aqui, quando ela está definindo essas diretrizes estratégicas, ela tem já que comunicar aos outros poderes. Então quer dizer que o Poder Executivo está mandando nos outros poderes, no Ministério Público da União, na Defensoria Pública da União? Não está mandando. Está cumprindo a LDO. A LDO que vai definir, inclusive, a data que esses outros poderes e o Ministério Público e a Defensoria Pública terão que entregar também as suas propostas. Seguindo, então, a gente vai falar então da proposta. A SOF revisa os parâmetros quantitativos. Agora sim, não é mais pré-limite. Vamos definir os limites. E por que pré-limite, limite? Porque isso é natural do planejamento. Você começa a fazer o planejamento de uma forma, ele vai mudando. Os órgãos lá na ponta, às vezes, eles pedem um pouco mais e muda, né, algumas prioridades. Então, você vai tentando fazer algo para chegar num consenso e que atenda todas as diretrizes. Então, começou com pré-limite, agora sim, agora é o limite definitivo. Então, define o pré-limite. Quem valida? Ministério da Economia. Volta para a SOF, divulga os limites. Os limites são esses. E é claro que quando revisar os parâmetros, já avisa o órgão setorial. Mas agora está avisando o seguinte, os limites são esses, e o órgão setorial ele vai distribuir esses limites para as unidades orçamentárias. Está vendo que tem, então, uma sequência hierárquica entre SOF, órgão setorial e unidade orçamentária. Professor, então quer dizer que não é horizontal? Não é horizontal. E cai na sua prova essa cobrança. Se o funcionamento do sistema de planejamento e orçamento ocorre de forma horizontal, achatada, né? Ou é de forma hierárquica? É de forma hierárquica. Guarde aí. É de forma hierárquica, inclusive uma classificação de um tipo que a gente vê na outra aula nossa, que é uma classificação da elaboração do orçamento. Se ele é descendente, né, de cima para baixo, descendente, ou ele é ascendente, de baixo para cima, ou ele é misto. No caso do Brasil, a elaboração do nosso orçamento ela é mista, é de forma mista, ocorre com informações, definições de cima, mas também com atuação da base das unidades administrativas, que não estão representadas aqui, e das unidades orçamentárias. E de forma mista, olha só. Então veio para cá a informação, vai lá na ponta de novo, que vai ajustar a proposta então e formalizar ela, volta para consolidar, validar e formalizar propostas aqui no âmbito setorial, né, de várias UOs, vai consolidar então de várias UOs desse órgão setorial e vai mandar para a SOF, que vai consolidar e ajustar as propostas setoriais, né, de todos os órgãos setoriais, que contém de todas as UOs, envia para o órgão superior para analisar essa proposta, ele analisa, retorna para realizar a expansão e ajustes finais aqui, está na reta final, fez esse ajuste, volta para o órgão central para validar, então veja as funções do órgão central, hein? Validar, analisar, validar novamente. Retorna para a SOF para consolidar e formalizar o PELOA. Tá vendo? Quem consolida de forma definitiva o PELOA, quem consolida é a SOF. Então a SOF vai enviar o PELOA ao Congresso Nacional? Não. O Ministério da Economia vai enviar o PELOA para o Congresso Nacional? Também não. Quem vai enviar? O Presidente da República. Então volta para lá, volta lá para o Ministério manda aqui, volta para o Ministério manda para o Palácio do Planalto, para a Presidência, e a Presidência envia o PELOA
ao Congresso Nacional. Eu sei que é muito detalhe, né, que o processo ele é longo, está lá no Manual Técnico de Orçamento, e você tem que guardar essa sequência, pelo menos para você ouvir a questão. O órgão setorial, ele é o órgão articulador entre as unidades orçamentárias e o órgão específico e também o órgão específico que é a SOF. Está correto, olha só. Veja que o órgão setorial, ele articula entre a unidade orçamentária e a SOF. Né? A SOF consolida o PELOA, mas ele é enviado pelo Ministério da Economia, que encaminha para o Presidente da República para o Congresso Nacional. Sim, a SOF define diretrizes gerais e o órgão setorial diretrizes no seu âmbito de atuação voltados para as unidades orçamentárias. Sim, então você tem que guardar, bem visualizar, não precisa saber talvez todas as etapas, mas lembrando aí na imagem a mensagem do posicionamento de cada um desses órgãos vai te ajudar muito na hora que a gente lê lá as competências, ok? Vamos fazer mais um exercício aqui antes da gente entrar no momento, ok? Olha lá, ó. Então, órgãos. Então, você guardou. Vamos junto aqui, ó. Órgão. O órgão central, Ministério da Economia. Por quê? Porque antes era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, né? Mudou de nome várias vezes. Ministério da Economia, a partir de 2019. Nas questões anteriores, você vai encontrar MPOG. Questões anteriores. E também, lá na Lei 10.180, de 2001, ainda está MPOG lá ainda, porque não foi atualizado. Quais são os órgãos específicos dentro do Ministério da Economia? Você vai ter a Secretaria de Orçamento Federal. Aqui tem um nome novo, hein? Secretaria de Avaliação. É a SECAP. Secretaria de Avaliação, Planejamento, Loteria e Energia. Não, peraí, professor. Loteria e Energia? Loteria e Energia, esse é o nome. Se você pegar lá o manual do PPA, ou o próprio PPA, que foi enviado recentemente aí ao Congresso Nacional, PPA 2020 e 2023, ele tem lá nos dados bibliográficos lá dele, vai estar lá, a SECAP. Ela é responsável. Não, mas não era a Secretaria de Planejamento e Investimento. Não, não existe mais SPI. Ah, então e a CEPLAN, tal da CEPLAN, que é planejamento, também não existe mais CEPLAN. Agora é SECAP, ok? SECAP, guarda aí. E a SEST, que vai cuidar do orçamento das estatais. E os órgãos setoriais, guarde os órgãos setoriais, ó. Eles estão presentes em todos os ministérios, todos os ministérios. Eles estão presentes na AGU, na vice-presidência, na Casa Civil da Presidência da República. E aí eu vou contar uma novidade para vocês. Aí é só quem acompanha, que gosta da disciplina, que está sempre de olho. Saiu uma nova lei, a Lei 13.848 de 2019. É a nova lei das agências reguladoras. Se você for estudar para alguma agência reguladora, certamente essa lei vai estar aí no seu edital. Essa lei, ela vai dizer o seguinte, que cada agência reguladora corresponde a um órgão setorial. Isso mesmo. Então, mas professor, não mudou a 10.180? Não mudou. Não mudou. Não alterou a lei porque o artigo que alterava foi vetado. O artigo que alterava foi vetado. Mas ficou na lei que todas as agências reguladoras e os fundos ligados às agências reguladoras são órgãos setoriais. Então, as agências reguladoras é a novidade aqui, ó. É a novidade com relação aos órgãos setoriais. Você tem que guardar esses órgãos aí? Tem que guardar. Cai na prova. Cai na prova. Você conhecer os órgãos setoriais que compõem o sistema de planejamento e orçamento. Tem que saber. Na Lei 10.180 tem outros sistemas que nós não estamos estudando aqui. Que é o sistema de contabilidade, que é o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, o sistema de administração financeira. Isso aí cai é visto em outras disciplinas. Aqui, em AFO, a gente tem que conhecer o sistema de planejamento e orçamento. E esses são os órgãos. Ó. Guarde bem aí. Órgão central, os órgãos específicos, que também houve mudança, e os órgãos setoriais.
esse funcionamento dessa estrutura de sistema para o processo orçamentário depende de tecnologia da informação. Se não fosse a tecnologia da informação, banco de dados, sistemas, seria praticamente inviável promover todas essas mudanças, todo o processo orçamentário, as mudanças que ocorrem, os pedidos que ocorrem, consolidação final, né, de milhares aí de unidades orçamentárias, se não fosse quem? Se não fosse um sistema que é o CIOP. Olha só, CIOP é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Alteraram aqui, ó, tá vendo? Planejamento e Orçamento. O objetivo é contribuir para a melhoria, né, mediante aí o uso de instrumentos tecnológicos. Coloquei para você saber que é o CIOP, que é o sistema que viabiliza a consolidação da peça orçamentária. E é no manual do CIOP que vem o tal do conceito do momento. O que é o momento? O CIOP fala o seguinte, é uma etapa de tramitação dentro de um processo implementado no CIOP. Os momentos em questão dependem de qual módulo se está trabalhando. E eles disciplinam a sequência de um processo que o CIOP viabiliza, suporta ou ele apoia. O detalhamento, aí está lá no Manual Técnico de Orçamento também. Ó. O detalhamento da proposta setorial possui 3 decisões básicas. Momento, unidade orçamentária. Momento, órgão setorial. E momento, órgão central. Ué, professor, vamos voltar aqui para você ver. Ó, momento, unidade orçamentária. Momento, órgão setorial. Não é isso? E momento, órgão central. Não é isso que está lá? Vamos voltar lá. Ó, momento, unidade orçamentária. Momento, órgão setorial. E momento, órgão central. O que são esses momentos? São as etapas, o que é feito em cada um desses órgãos. E esses momentos, ó, não podem ser compartilhados. Eles são exclusivos para gerar privacidade e segurança. Ah, não entendi nada. Então, vou te explicar. Lá na UO, quando ela faz a parte dela, né, faz ali a sua proposta, quando ela encaminhar para o órgão setorial, quando ela encaminhar, encerra o momento dela. Se ela encerrou o momento dela, ela não pode voltar ao sistema e dizer assim, opa, deixa eu corrigir um item aqui que eu coloquei errado, eu quero colocar 10, né, quero pedir 10, um recurso ali de 100 mil, mas eu pedi só 20, eu vou colocar agora. Não, se ela já encaminhou, ela não tem como mais alterar. Então o momento é privativo dela e exclusivo dela. Se ela já enviou para frente, por segurança, ela não pode voltar a alterar. Ela já encerrou a fase dela. Né? Ela teria que ter observado isso, por isso que é feita a pré-proposta, né? Para dar a oportunidade de você ver se é aquilo mesmo que vai ser feito. Porque depois que você encaminha, dificilmente você não tem como alterar. É a segurança do sistema. E na prova cai isso aqui, ó, momento não compartilhado. Não, porque é só dela. E ela é exclusivo também de cada um dos órgãos que realizam essas etapas. Olha a questão da prova, então. No processo de elaboração do orçamento, seguindo o modelo federal, o detalhamento da proposta setorial compreende momentos, aí, ó, em que os agentes compartilham os dados e as informações de cada etapa, visando imprimir credibilidade ao planejamento. Mas teve muita gente que leu e falou assim, essa questão está bonita, tá certo. Então vamos ler aqui de volta, ó. Volta aqui, ó. Os momentos não são compartilhados. Que se fossem compartilhados, o sistema era horizontal. Né? Você está aqui atuando no órgão setorial e já conversando com a UO. Não, é assim, ó. O órgão setorial define a sua estratégia, os limites e repassa para a unidade orçamentária. Ela vai fazer a etapa dela aqui e vai encaminhar para cá. Então não tem compartilhamento de informação. Não tem nada de imprimir credibilidade e planejamento. A credibilidade é alcançada com a exclusividade, né, com a privacidade de cada órgão no seu momento. Mais uma. A análise e o ajuste da proposta setorial são feitos pela Casa Civil da Presidência da República, cujo produto é a proposta orçamentária dos órgãos setoriais, detalhada no Sistema de Orçamento e Planejamento.
Ó, análise e ajuste da proposta setorial são feitos pela Casa Civil. Você lembra lá de alguma hora a Casa Civil fazer ajuste? Quem faz? Não é a Casa Civil. Né? A gente viu lá que a Casa Civil da Presidência ela faz o quê? Validação, né? Análise, é só a etapa final. Quem faz ajuste é antes aqui, ó, né? naquela sequência nossa, não é a Casa Civil. O produto é a proposta orçamentária dos órgãos setoriais. Aqui é a SOF, né, que faz esse ajuste. É errada também. Mais uma. Durante os seus respectivos momentos, essa aqui foi eu que elaborei. Durante os seus respectivos momentos, a unidade orçamentária, o órgão setorial e a SOF poderão consultar, incluir, alterar e excluir dados até o encaminhamento da proposta. Então, durante o momento de cada um desses órgãos, eles têm exclusividade para atuar. Depois do encaminhamento, aí há limitações. Então, até aqui está certo. E lá no manual ele vai dizer que depois de encaminhar, o órgão pode até alterar alguma coisa, mas alterar é algo que não for mérito ali, vai alterar alguma justificativa ou outra que ele descreveu, mas o mérito, né, o valor ali, a finalidade daquele momento, não tem como alterar mais. Eu acho que a gente encerrou. Mais uma videoaula, tratamos aqui, avançamos um pouco mais, né, nessa elaboração do PELOA dentro das unidades. Você visualizar lá o Ministério da Educação, que tem o seu órgão setorial, cada universidade daquelas, institutos, hospitais universitários que tem dentro do Ministério da Educação, né? As escolas, os institutos técnicos. Não, o Ministério da Educação ele tem mais de 100, tem mais de 150 unidades orçamentárias. Dentro dessas unidades orçamentárias, elas têm divisões, departamentos, setores, unidades administrativas. Então você tem que captar a necessidade de cada um desses órgãos para chegar até o órgão setorial, consolidar, o órgão setorial envia para a SOF, consolida dos órgãos setoriais, para depois chegar então no PELOA completo, que é o PELOA que vai para o Congresso Nacional. É um trabalho complexo, é um trabalho longo, tem que estar dentro do sistema, tem que estar normatizado, né, regrado, senão não se consegue obter um final de todo esse trabalho. E é nesse trabalho que o orçamento também cumpre o seu papel de servir como instrumento de materialização das necessidades da administração para atingir os seus objetivos, que é o fim último, que é a necessidade pública, é o bem comum do cidadão. Ok?